Seja bem-vindo à aula de funções condicionais. E o que são funções condicionais? As funções condicionais, elas trarão um resultado mediante a uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai trazer um resultado. Caso essa condição seja falsa, trará outro resultado. Então vamos entender na prática como isso funciona. Antes de nós utilizarmos as fórmulas aqui em cima, eu irei fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou escrever aluno e nota. Coloquei aqui na F11 aluno e na G11 nota. Vou colocar dois alunos. Vou colocar o aluno Ana e o aluno Anderson. Tá? A Ana, ela tirou nota 8. O Anderson tirou nota 5. E aí, na H11, eu escreverei aprovado e colocarei uma interrogação. A condição é: o aluno ele só é aprovado se a nota dele for maior ou igual a 7. Se a nota do aluno for de 7 ou mais, o aluno foi aprovado, então sim, ele foi aprovado. Se o aluno tirou uma nota menor que 7, ele foi reprovado. Essa é a condição. Então, se eu fosse fazer essa função manualmente, o que eu precisaria fazer? Eu iria verificar a nota da Ana. A nota da Ana é maior ou igual a 7? Ela tirou 8. Então eu escreveria sim, ela foi aprovada. A nota do Anderson é maior ou igual a 7? Não, é menor. Então eu colocaria não, ele foi reprovado. Beleza? Seria dessa maneira se eu fizesse manualmente. Agora, como seria se eu fizesse através da função C, que é uma função condicional? Concorda que nós fizemos uma condição? Nós verificamos se a nota era maior que 7, maior ou igual a 7, colocamos a resposta. Se foi verdadeiro, eu escrevi sim. Se foi falso, ou se não foi verdadeiro, eu coloquei não. Ao invés de eu escrever isso manualmente, vamos supor que tivesse 1.000 alunos. Você ia fazer isso um por um na mão, ia ficar um tempo considerável avaliando isso, né? Para isso que existem as fórmulas condicionais. Todas as fórmulas, né? Mas principalmente as condicionais. Vou apagar o que eu escrevi e vou escrever a fórmula e depois eu só vou arrastar essa fórmula. A fórmula chama-se C. Então você vai colocar igual C. Olha a explicação que ele está fazendo aqui para gente. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Então, o que ele vai pedir para nós primeiramente? Lembre-se, eu vou falar somente mais uma vez e não vou explicar as próximas. Depois que a função está selecionada, a fórmula, dentro dessa caixinha de opções aqui, é só você apertar a tecla Tab. E ele já deixa maiúscula e já coloca e abre parênteses. Bom, não vou explicar mais, vou já deixar aqui já bem frisado isso. Porque quando eu fizer direto, talvez você se pergunte, como é que você fez? Tab, beleza? Ou você clica duas vezes com o mouse, ou você mesmo abre parênteses. Então, o que ele pede aqui? Ó? Teste lógico. Qual é o nosso teste lógico? Verificar se a nota que cada aluno tirou é maior ou igual a 7. Esse é o teste lógico. E caso esse resultado seja verdadeiro, ou seja, se o aluno realmente tirou a nota maior ou igual a 7, eu quero que ele escreva sim, que ele foi aprovado. E caso esse resultado seja falso, ou seja, se essa nota for menor que 7, ele escreva não. Maravilha? Simples, certo? Então vamos lá. Qual que é o nosso teste lógico? A nota da Ana. E aí eu seleciono a célula que a Ana tirou a nota. Foi 8. É maior ou igual a 7? O símbolo de maior e de menor no igual no Excel é assim. Essa, como se fosse uma seta para a direita, significa o símbolo de maior. E essa seta para a esquerda significa o símbolo de menor. Se eu colocar para a esquerda e para a direita, significa o símbolo de diferente. E o símbolo de igual é o próprio igual. Então é maior, menor, diferente, igual.
maior igual, menor igual. São essas as opções que nós utilizamos para poder fazer a verificação, tá? Então, maravilha. A condição S é maior ou igual a 7. Então, a nota 8 já está selecionada ali, que foi da Ana. Ela foi maior ou igual a 7. Esse é o meu teste lógico. E agora eu quero trazer o resultado caso essa condição seja verdadeira. E aí eu pressiono vírgula. Antes de pressionar vírgula, lembra que eu falei para vocês que o que tiver na barrinha ali de dicas da fórmula, se tiver entre colchetes é opcional? Então o que ele vai fazer caso eu não insira nenhuma informação no verdadeiro ou falso? Ele só vai verificar se essa condição verdadeira, se essa condição, esse teste lógico é verdadeiro ou é falso. Então, se eu simplesmente fechar o parênteses e não colocar mais nada, se for maior ou igual a 7, ele vai escrever o texto verdadeiro. Se for menor que 7, ele vai escrever o texto falso. E aí que tá. Só que você tem que colocar uma vírgula. Por mais que você não vá colocar nada, mas coloque uma vírgula. E aí ele trouxe zero. Obrigatoriamente vai ter que colocar um texto. Não lembro o que eu fiz, enfim. Então, vamos colocar um textinho aqui, tá? Então, depois da vírgula, se ele for verdadeiro, você vai escrever sim. E você não pode escrever sim escrevendo direto assim. Por quê? Se você não colocar o texto que você quer que seja como resultado entre aspas duplas, o Excel ele vai entender que você está tentando escrever uma fórmula. E não existe uma fórmula chamada sim. E aí ele vai dar erro. Ok? Então, se eu quero que o resultado seja um texto escrito sim, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Então, eu vou colocar aqui, ó, aspas duplas no final do sim e antes do sim. Então, se esse teste lógico for verdadeiro, eu escrevo sim. Ponto e vírgula. Se ele for menor que 7, aspas duplas, eu quero que ele escreva não. Então, tá aqui, ó. Foi aprovado sim. E aí tem duas maneiras de você colocar as fórmulas para as outras células. Você pode copiar, e aí você aperta a célula que você inseriu a fórmula, botão direito, copiar, em cima, ó, copiar. Ou você aperta a tecla Ctrl C do seu teclado. Tem mais uma opção também, tá? E aí ele vai ficar com esse tracejado, significa que você copiou. Ou na aba página inicial, dentro do grupo área de transferência, nós temos aqui, ó, página inicial, área de transferência, nós temos a opção copiar. E aí, se você clicar na setinha, ele pergunta se você quer copiar como imagem ou só copiar. Se você copiar como imagem, ele vai pegar a informação que está dentro da aba que você selecionou, da planilha que você selecionou e as células que você selecionou, e vai transformar isso em uma imagem. Não é o que nós queremos copiar a informação. Aí você vai onde você quer colar, que no caso é a célula de baixo, e aí você pode apertar botão direito, colar, e aqui tem várias opções. E a opção que nós queremos é essa opção fórmulas. Então ele está aparecendo aqui, ó, opções de colagem. Então vou até assinalar aqui, ó. Em opções de colagens, opa, coloquei errado. Opções de colagem FX. Nós queremos colar uma fórmula. Ou você pode vir aqui em página inicial, colar. Você pode tanto clicar em cima do ícone que ele já cola direto, ou clicar na setinha para baixo que ele vai abrir um grupo de opções. Então, se eu clicar em colar no ícone, ele cola direto. Se eu clicar na setinha para baixo, ele vai aparecer outras opções. Que ele pergunta se você quer simplesmente colar como fórmulas e formatação de número. Colar como fórmulas e manter a formatação original significa a formatação da célula que eu copiei. Se eu quero colar sem bordas, que aqui tem inúmeras informações. Colar somente valores, então ele vai colar o texto sim que está acima, ele vai colar o texto sim embaixo, não vai levar as fórmulas.
Nesse caso, vamos para o básico, tá? Que é o Ctrl C para copiar, clico na célula que eu quero colar e Ctrl V para colar. E o que ele fez nesse exato momento? Ele já verificou se a nota que o Anderson tirou é maior ou igual a 7. Não, é menor que 7. Então é um resultado falso. E no falso, nós colocamos que era para escrever o texto sim. Então, não. Então ele escreveu o texto não para o Anderson e sim para a Ana. Significa que a Ana foi aprovada e o Anderson não. Maravilha? Então, show. Dito isso, vamos agora aqui para o resultado da função C. Eu vou escrever o seguinte. C, aqui na célula G3, que está o valor... G4, perdão, que está o valor número 2. Se G4 for menor que 1, então, correto. Caso contrário, errado. Por que ele trouxe errado? Porque 2 não é menor que 1. Agora, se eu colocasse 0, ele estaria correto, porque o 0 é menor que 1. Maravilha. E o E ele vai verificar se uma condição é verdadeira e a outra condição também é verdadeira. Se as duas ou mais condições forem verdadeiras, ele vai trazer o resultado verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, eu quero verificar se valor 1 é igual a 1 e valor 2 é igual a 2. Se as duas condições forem verdadeiras, ele trará verdadeiro. Caso contrário, ele trará falso. Então, eu escreverei E. Aí ele pede aqui, ó, lógico 1. O 1 é igual a 1. E aí, para executar a segunda função lógica, aperto ponto e vírgula. O 2 é igual a 2. Somente isso. Se esse resultado for verdadeiro, ele vai escrever para você verdadeiro. Agora, eu vou substituir o valor de 2 aqui para um valor 1. Ele trouxe falso. Porque o 1 é igual a 1, mais a G4, onde anteriormente era o número 2, agora é o número 1. Então não é igual ao número 2. Consequentemente, ele trouxe que é falso, porque as duas condições precisam ser verdadeiras para que ele traga o resultado verdadeiro. Ok? Já a função ou, ele vai verificar assim. Se uma condição for verdadeira ou a outra condição for verdadeira, ele vai me trazer o resultado verdadeiro. Ou seja, se somente uma de inúmeras condições que nós inserimos for verdadeira, já é o suficiente para ele. Ele vai falar que ela é verdadeiro. Então, vou dar um exemplo para você. Esse mesmo exemplo aqui acima, vou colocar. Só que ao invés de utilizar o E, eu vou utilizar o ou. Ou o 1 da célula G4 é igual a 1. Ou o número 1 da célula G4 é igual a 1. Aqui ele trouxe verdadeiro. Por que ele trouxe verdadeiro? Porque ele vai verificar se pelo menos uma dessas funções é verdadeira. Se for verdadeira, ele já traz o valor de verdadeiro. Porque um ou outro precisa ser o número 1. Já no E, os dois resultados precisam estar corretos. As duas expressões precisam ser verdadeiras para ele trazer o valor de verdadeiro. Então, se eu substituir isso aqui para o valor 2, aí sim o E passaria a ser verdadeiro novamente. E aí, beleza. E aqui eu vou acrescentar uma terceira, que é o C juntamente com o E. E o C juntamente com o OU. Por quê? O E sozinho, ele vai verificar as condições e vai trazer o resultado verdadeiro ou falso. Você não consegue escolher o que você quer que apareça caso o resultado seja verdadeiro. Nem no E, nem no OU. Só que o E e o OU dentro do C, você consegue. Então, o que nós iremos fazer aqui? Ó? E eu consigo colocar duas ou mais funções, uma dentro da outra, para trabalhar em conjunto. Então, o que nós iremos fazer? Colocaria igual a C, abrir o parênteses, certo? E eu colocar aqui no teste lógico o E. O E é um teste lógico, né? Que nós verificamos dois ou mais critérios. Então, eu vou utilizar o E.
e 1 igual a 1 e o 2 igual a 2, fecha o parênteses. Se esse teste lógico for verdadeiro, eu quero que ele traga correto. Caso contrário, errado. Fecha parênteses. Olha o que ele traz para mim. Deixa eu colocar aqui a formatação para as duas. Então ele trouxe correto. Se eu modificar o valor do número 2 pelo valor do número 1, ele trouxe errado. Do mesmo jeito que eu escrevi o E aqui em cima. Eu poderia colocar terceiro critério? Poderia. Um terceiro, um quarto, um quinto, não importa. Vou colocar mais um aqui para vocês visualizarem. Então aqui eu estou verificando se a célula F4 for igual a 1 e a célula G4 for igual a 2 e a célula H4 for igual a 3. Se essas condições forem verdadeiras, ele vai trazer correto, caso contrário, ele traga falso. Ele está trazendo errado. Se eu voltar para o número 2, ele trouxe correto. Mas, se eu trocar aqui o número 3 pelo 7, ele trouxe errado novamente. O ele não modificou porque eu estou verificando somente nessas duas células, mas no CE ele está avaliando as 3 células. E a célula H4 não é igual a 3, tá? Ali está o número 7, por isso que ele trouxe como errado. Se eu voltar para o número 3, ele trouxe correto. E eu posso simplesmente vir nessa fórmula que nós acabamos de inserir, copiar. Ao invés de eu ter que digitar C, E e O novamente, C e O, eu vou colar, copiei, Ctrl C, Ctrl V, colei e vou substituir o E pelo OU. Então, se for igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, é correto, caso contrário é errado. Então, ele trouxe correto. Se eu substituir o número 2 pelo 5, ele continua trazendo correto, porque ele precisa que uma das condições seja verdadeiras. Se eu substituir o 3 pelo 6, ele continua como correto, porque a primeira condição, que se a célula F4 é igual a 1, continua como correto. Agora, se eu também substituir o valor da F1, aí ele trouxe que é como errado, porque nenhuma das 3 condições é verdadeira. Maravilha? Agora, se eu retomar aqui pelo menos uma condição verdadeira, ele traz como verdadeira. E é assim que funcionam as funções condicionais dentro do Excel. É importante que vocês aprendam esse conceito, porque utiliza-se demais funções condicionais dentro do Excel. Então, caso vocês não tenham entendido, voltem e executem as etapas passo a passo. Não assistam como se fosse Netflix. Vocês precisam colocar a mão na massa para que vocês entendam a lógica funcionando no momento que vocês executam. Porque eu já conheço e é fácil para mim, porque eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Agora, para você que está aprendendo, é importante que você coloque a mão na massa para você ver o resultado acontecendo no momento que você insere e modificar alguns contextos diferentes do que eu fiz para entender o resultado também. Então, espero que tenha ficado clara essa aula para vocês e vejo vocês na próxima aula.